Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre equivalência financeira, né, de juros compostos. E também nós vamos começar a entrar um pouco sobre a questão de data focal, né, que é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha na fórmula, novamente. Né? O valor futuro é igual ao valor presente, ao qual vai estar multiplicando 1 mais i elevado a um determinado valor, que é o n. Né? Lembremos que se a gente for isolar só esse pedaço, 1 elevado a n, né? E a gente chamar pelo menos por enquanto o u mais i é igual a x, só para a gente não ter que ficar escrevendo 1 mais n o tempo inteiro, né? Então vai ser x elevado a n. Beleza? Beleza. Sabendo disso, a gente sabe que quando a gente tem elevado a determinado valor, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos multiplicando esse mesmo valor por n vezes. Então, se eu tiver, por exemplo, x elevado à quarta, é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes x. Tá? É a mesma coisa. Se eu quiser voltar para esse valor, né, não é eu pegando e dividindo ele por 4. Porque, afinal de contas, como eu estou fazendo uma multiplicação aqui, eu não posso dividir ele por 4, porque senão não vai dar certo. Né? Tanto que se eu pegar aqui, eu pegar um determinado valor, como por exemplo, se eu pegar aqui 2 e levar ele à quarta potência, por exemplo, se eu dividir por 4, não vai dar certo. Mesmo eu tendo 4 valores iguais sendo multiplicados, se eu dividir por 4, eu não volto para o meu valor inicial, que é 2. Eu volto para o 4. Por quê? Porque multiplicação é diferente. Multiplicação, um número sendo multiplicado pelo outro, né? Eu não consigo voltar para o meu valor inicial. Se eu multiplicar 2 por enquanto, pelo menos eu até consigo. Só que se eu elevar 2 ao cubo e dividir por 3, eu vou ter 2,6 alguma coisa, querem ver? Ó, se eu pegar 2 e multiplicar por 2 e dividir por 2, que são dois números que eu multipliquei, eu tenho 2. Só que se eu pegar 2 e levar ao cubo e dividir por 3, eu não vou conseguir. Eu não volto para esse valor. Né? Isso daqui, de dividir pela quantidade de valores que estão sendo multiplicados, isso eu consigo com uma multiplicação e uma divisão. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 5 vezes 15 e eu divido por 15, é 5. Não tem problema nenhum. Né? Eu consigo voltar para o meu valor inicial através de uma divisão. Isso se eu estou tratando de uma multiplicação. Sendo uma multiplicação, nada mais é do que uma somatória de determinados valores iguais. Né? Então é como se eu estivesse pegando, né? Se eu pegasse aqui e eu colocasse aqui n e soma-se x. Né? E nem é xi, é só x, porque eu estou fazendo a soma dos mesmos valores. Né? Isso somando como se eu estivesse fazendo uma soma de mesmos valores. É quase como se eu estivesse imitando uma potenciação, só que ao contrário de uma multiplicação, estou fazendo uma soma. Né? Ao contrário de um multiplicatório, que é esse símbolo aqui. Né? N e x. Eu estou multiplicando ele n vezes, que aqui é a mesma coisa que eu estar fazendo x elevado a n. Já esse outro aqui é a mesma coisa que eu estar fazendo xn. Né? Estou multiplicando o x por n vezes, né? O mesmo número n vezes, e esse outro aqui eu estou fazendo por elevado a n vezes. Então, para eu voltar para o meu valor x, neste caso, eu simplesmente só divido o x pelo n, né? Que vai cancelar. Cancelo o meu n e só sobra o x. Né? Porque afinal de contas eu vou ter xn dividido por xn dividido por n, mato os dois, me sobra o x. Só que se eu fizer x elevado a n, eu não posso dividir por n, porque fica um resultado diferente, a mesma coisa que eu mostrei no outro valor. Aqui o que resolve é a radicação. Então eu tenho que tirar a raiz de determinado número. Né? Então, por exemplo, eu vou ter x elevado a n, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar aqui esse meu n, né, por o quê? Por um valor que seja 1 sobre n. Né? Então eu tenho que pegar aqui meu xn e elevar a 1 sobre n. Aí funciona. Querem ver? Se eu pegar, por exemplo,
3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, que é o mais famoso, que vai dar 9. Tá? Se eu elevar esse valor a 0,5, que é 1 sobre 2, é 3. Por quê? Porque esta operação aqui, xn elevado a 1 sobre n, é a mesma coisa que eu ter xn vezes 1 sobre n. E quando eu tenho n vezes 1 sobre n, é a mesma coisa que n sobre n, que é a mesma coisa que 1. Vocês estão entendendo o raciocínio? Matematicamente falando, aqui nós estamos falando a parte algébrica da brincadeira, né? Então, saibam que quando você tem uma multiplicação de frações, beleza? Você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Mas Uruba não tem denominador no meu x. Todo valor que não tem um denominador explícito, o denominador dele é 1. Então eu vou estar multiplicando x por 1, que vai ser x, e eu vou estar multiplicando 1 por x, que vai ser x. Um mata o outro, e no final das contas é 1. Então é um único valor. E o que acontece? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Né? A não ser que... Não, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui menos 450 elevado a 1, é ele mesmo. Eu não consigo tirar a raiz desse número, né? Mas qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, se eu tiver aqui 547 elevado a 0, é igual a 1. Tá? Mas vamos esquecer, pelo menos por enquanto, o 0 e vamos manter em cima dessa parte algébrica. Beleza? Beleza. Sabemos que quando nós estamos tratando sobre multiplicações, então vamos considerar, por exemplo, o meu x elevado à terceira, é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Ok? Ok. Lembremos que quando nós estamos falando sobre multiplicações desta forma, nós estamos tratando sobre o infeliz do meu celular, que toda hora fica fazendo alguma coisa. Vai falar, infeliz. Então, sabemos disso, certo? Certo. Dado isso, nós podemos fazer equivalências com potenciações também. Então, por exemplo, imaginemos que eu quero dividir, imaginemos que eu tenho, por exemplo, uma parcela de 3 mil, por exemplo, 30 mil. 30 mil, ok? Imaginemos que eu tenho uma capitalização anual, tá? É uma capitalização anual de, vamos fazer um cálculo bem simples, tá bom? 10%. Capitalização anual, 10%. Se eu pegar aqui, já dá para saber que no fim do ano eu vou ter 33 mil. Mesmo que seja um juros composto, tá? Eu estou fazendo sobre simplesmente uma capitalização anual, 33 mil. E se eu quisesse fazer, neste caso, uma divisão? Eu quisesse pegar, por exemplo, e fizesse semestral esse bendito. Eu posso pegar, por exemplo, o meu 10 mil, beleza, meu 1,1%, e eu simplesmente fazer o quê? Raiz de 2. É a mesma coisa. Tanto que se eu pegar aqui, a gente vai ver. Ó, vamos pegar aqui 1,1 elevado a 0,5, 0,488 e pananas, pananas, pananas. Beleza? Então, ó, vou pegar aqui 30 mil elevado a, vou abrir dois parênteses, tá? 1,1 elevado a 0,5, pois afinal de contas eu estou tirando a raiz quadrada dele, e depois disso elevar a 2. Parará, papai, errou. Tá. Tá, eu errei aqui. Então, vamos lá, 30 mil. E eu vou estar elevando ele. Vou estar multiplicando, né? Porque afinal de contas é um múltiplo. Perdão, eu não estou elevando, aqui é um múltiplo, 30 mil. Vou estar multiplicando por 1 sobre 1. 1 vezes 1, né? 1,1 elevado a 0,5, que é a raiz quadrada,
elevado ao quadrado. 33.000. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, meu querido, eu posso tirar a raiz disso. E como que eu posso fazer uma representação disso também? Eu posso simplesmente pegar e aqui, ó, 33.000 é igual a 30.000 vezes 1,1 elevado a 1 sobre 2 vezes 1,1 elevado a 1 sobre 2. Será que eu posso fazer isso? Eu posso. Quer ver? Ó, 1,1 elevado a 0,5 mais não, perdão, vezes 1,1 elevado a 0,5. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu só ver só se eu não estou errando. Eu acho que eu estou errando, sim. Estou fazendo errado neste pedacinho. Vamos lá. Tem aqui 1,1 elevado a 0,5, que é a raiz quadrada dele. Beleza? E aqui eu vou fazer o quê? Eu multiplico por 1,1 elevado a 0,5. 1,1. E se eu multiplicar por 30.000, eu vou ter meus 33.000. Então, eu quero ter uma representação semestral, porque afinal de contas a taxa que a gente está falando de 10% é um anual. Eu quero ter semestral. Eu quero dividir, por exemplo, 30.000 por exemplo, um quadrimestre. 1,1 sobre 1,4 vezes 1,1 sobre 1,4, 1,1 sobre 1,4 vezes 1,1 sobre 1,4. Então quer dizer que se eu quisesse pegar por quadrimestre e depois pagar um semestre, eu consigo? 30.000 vezes 1,1 elevado a 1,4 vezes 1,1 elevado a 1,4 vezes 1,1 elevado a 2,4, que neste caso é 1,2. 1 sobre 1 sobre 2. Eu consigo? Consigo do mesmo jeito. Então nós estamos falando aqui de 1,1 elevado a 1 dividido por 4, que é 0,25, né? Vezes 1,1 elevado a 0,25 vezes 1,1 elevado a 0,5. Chega no 1,1 do mesmo jeito. Então, vocês podem ver que quando a gente está tratando sobre proporções aqui na questão dos expoentes, eu consigo dividir da quantidade que eu quiser. Contanto que chegue no meu resultado, contanto que chegue no meu 1, contanto que complete o meu 1, pelo menos nesse caso, é o que eu estou fazendo as divisões. Eu consigo dividir na quantidade de vezes que eu quiser, contanto que ele mantenha a mesma proporcionalidade. E se eu quiser pegar assim 1 sobre 256, consegue. Eu posso fazendo várias divisões e dividindo ao longo do tempo e distribuindo minha porcentagem ao longo do tempo, contanto, e no fim das contas, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma taxa efetiva. Aqui eu vou ter uma taxa ao qual realmente está sendo incidida em cima do meu montante, em cima do meu capital, perdão, ou pode ser outro montante, não tem problema nenhum, né? Mas em si eu tenho as proporcionalidades que eu quiser. Se eu quiser fazer por semestre, eu simplesmente divido 1 por 2, né? Isso no meu expoente. Se eu quiser fazer por mês, eu simplesmente tiro o 1 por 12, né? Se eu quiser fazer por dia, 1 sobre 360, né? Cada dia eu vou ter 1 sobre 360. E tudo isso daqui é o quê? Tudo isso daqui é uma média geométrica. Tudo isso daqui eu estou fazendo raiz. Esse primeiro aqui é raiz de 4. Esse outro aqui é raiz quadrada.
Se eu quiser fazer de 360 dias, 360. E eu posso ir multiplicando um pelo outro sucessivamente. Tá bom? E aqui, no fim das contas, eu vou ter a proporcionalidade daquilo que eu quero. Eu consigo trazer, inclusive, isso de tempos futuros para tempos presentes e assim por diante. Isso eu vou fazer no próximo vídeo, pois afinal de contas já temos 15 minutos aqui de vídeos. Já temos 15 minutos de vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, principalmente essa parte mais algébrica, tá? No vídeo que vem nós vamos fazer um exemplinho, né, prático sobre isso que nós estamos fazendo, beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, beijos e até o próximo vídeo.